Bom dia, muita paz no Senhor Deus, que Ele nos dê sabedoria e que Ele nos ajude a entender a palavra de Deus. Hoje nós vamos recomeçar Mateus e o capítulo é 27, de 1 a 10, e o título é Qual é o significado de Aceldama na Bíblia? Nós paramos na parte em que Jesus foi julgado ilegalmente pelo sumo sacerdote e todos os membros ali do Sinédrio na casa de Caifás. E é um julgamento ilegal, primeiro por ser à noite, que era proibido segundo a lei, e até hoje é proibido fazer um julgamento na casa das pessoas. O julgamento teria que ter sido feito no Sinédrio. E a outra ilegalidade é que Jesus não era culpado e arrumaram uma culpa de blasfêmia que não era correta, com falsos testemunhos, e assim eles estavam votando para a morte de Jesus. Mas apesar deles usarem o código da blasfêmia, nesse caso eles poderiam pôr alguém à morte, eles não queriam assumir completamente sem o apoio do imperador romano. Então, o que vai acontecer no capítulo de hoje? Eles vão esperar amanhecer para então mandar Jesus a Pilatos. Então, vamos conferir primeiro a palavra de Deus. Leitura de Mateus 27, de 1 a 10. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Vocês observaram aí que Jesus foi julgado 2 vezes. A primeira vez foi o julgamento judaico-religioso, em que foi liderado pelo sumo sacerdote, um julgamento totalmente ilegal. O segundo julgamento, que vai acontecer no capítulo de hoje para frente, é o julgamento romano, secular. Esse julgamento acontece entre 2 governadores, que é Pilatos e Herodes. Pilatos e Herodes eram inimigos mortais. Por causa desse evento, que ambos tinham interesses comuns, eles se tornaram amigos. Pilatos governava na Cesareia,
mas ele estava nessa época em Jerusalém, porque era a época da Páscoa. A mesma coisa aconteceu com Herodes, que não era de Jerusalém, mas estava ali para a Páscoa. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Lucas 23, versículo 1. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Lucas 23, versículo 4. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia, com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Lucas 23, versículo 5. Os sacerdotes mentiram para Pilatos, falando que Jesus estava causando muitos problemas em Jerusalém. E vejam que, no meio de todas essas acusações, Pilatos ficou sabendo que Jesus era galileu. E por causa dele ser galileu, não era da jurisdição de Pilatos. Então, Pilatos manda ele para Herodes. E vocês viram que Herodes também não achou nenhuma culpa em Jesus. Mas ele também não era contra a pena de morte, mas não queria assumir a responsabilidade. Então, o que ele fez? Mandou de volta para Pilatos. Então, ele é galileu? Perguntou Pilatos. Lucas 23, versículo 6. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição. E naqueles dias ele estava em Jerusalém. Lucas 23, versículo 7. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Lucas 23, versículo 8. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Lucas 23, versículo 9. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Lucas 23, versículo 10. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Lucas 23, versículo 11. Quando Judas Iscariotes viu que Jesus foi condenado, o que é que ele fez? Ele foi tomado de remorso e resolveu dar de volta as 30 moedas de prata para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegaram as moedas, mas não poderiam colocar no cofre do templo, porque era uma moeda que continha o pecado sanguíneo, o pecado do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles resolveram, mesmo assim, ficar com as moedas e comprar um campo. Nós já falamos no vídeo passado que Judas Iscariotes, ele não se arrependeu do pecado, o que ele sentiu foi culpa. E nós vamos entender que não houve arrependimento pelo fato de que ele também se suicidou. Porque se ele estivesse arrependido, ele tinha todas as oportunidades de manifestar o seu arrependimento. Ele não suportava ficar com aquelas moedas. Aí ele deu de volta e se suicidou. Mas pelo fato de ele ter acompanhado Jesus todo esse tempo, ele sabia que cometer suicídio era uma ofensa a Deus. Não houve uma tristeza que gera
o arrependimento. Não houve isso em Judas Iscariotes, mas veio uma tristeza que levou à morte. Isso é ligado ao orgulho humano e não à mudança que Deus provoca em nós. E não uma tristeza de que a gente conhece os mandamentos da lei de Deus e a gente está cumprindo. Então, nesse caso, essa tristeza levaria ao arrependimento, ao pedido do perdão e ao recomeço de uma vida nova. A tristeza do mundo leva à morte, e é exatamente isso que aconteceu com Judas Iscariotes. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. 2 Coríntios 7, versículo 10. A gente vê que nos dias de hoje o nível de suicídio ele elevou muito, mas muito mesmo. Muitos suicídios têm como motivo problemas psicológicos. Outros suicídios têm fundamento em drogas, em alcoolismo, quer dizer, por enfermidade. Mas a maioria dos suicídios é porque a pessoa não consegue suportar o fato de que aquilo que ele quer que aconteça como ser humano não está acontecendo. E isso o leva à morte, porque houve um afastamento de Deus aí, uma revolta tão grande que ele não consegue aceitar Deus como o seu Pai. Ele não consegue aceitar os desígnios de Deus. A derrota passa a ser uma coisa muito difícil para a pessoa suportar. É como a perda também leva muito ao suicídio. Por quê? Porque eles não conseguem aceitar que Deus nos dá a vida e Ele também tira. Ele tira a nossa vida no momento certo em que a gente já terminou aquilo que tinha que fazer aqui na Terra. E daí Ele leva as pessoas. Agora, não é todo mundo que aceita isso, não é todo mundo que fala, meu Deus, seja feita a vossa vontade e realmente aceita isso. Mas eles partem para o suicídio. É uma tristeza material, não é uma tristeza ligada com a graça de Deus. A palavra Aceldama significa campo de sangue. Vou colocar para vocês aí Atos 1:19 explicando isso. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Atos 1, versículo 19. Quando o sumo sacerdote usa as 30 moedas de prata para comprar esse campo que é chamado Aceldama, ou campo do sangue, porque lá é o campo em que Judas Iscariotes se suicidou, naquela maneira horrível em que foi descrita, que nós já vimos. Isso aí está dizendo que foi para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Cumprimento da profecia do Antigo Testamento não significa que Deus está manipulando o lado do mal para fazer a maldade acontecer, para a história acontecer. Não é isso. Então vamos aprender que Deus, Ele enxerga, por exemplo, na minha vida, Ele sabe o que vai acontecer comigo até a minha morte. No que diz respeito ao Brasil, Ele sabe o que vai acontecer no Brasil até o dia em que Jesus voltar. Então, o que é que Deus está fazendo aí? Ele já sabia aquilo que o sumo sacerdote iria fazer, que aquilo que Pilatos iria fazer, Herodes e tudo mais, e daí ele aplicou
a sua palavra, aquilo que ele queria realizar nessa realidade muito dura, humana, aqui da terra, para que tudo levasse à remissão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro de Deus. Então, vamos entender isso muito bem. Porque, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, né? Deus tem um plano para a gente, é a mesma coisa, Deus tem um plano para a gente. Por exemplo, Ele quer que eu prego a palavra de Deus. Esse é um plano de Deus para mim. Mas amanhã eu falo, não, eu não quero mais pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer outra coisa, vou arrumar um trabalho no circo que é mais divertido e vou trabalhar lá. Deus não vai interferir. Deus não vai fazer nada sobre isso, porque não é o momento dele fazer nada sobre isso. Eu estou agindo de acordo com o meu livre-arbítrio, escolhendo o lado do mal. Mas o plano de Deus vai continuar da mesma maneira para mim. Então eu vou lá para o circo, vou bater a minha cabeça um dia com todas as dores que eu vou passar. Eu vou chegar à conclusão que eu devo voltar e pregar a palavra de Deus. E isso vai acontecer porque é a vontade de Deus. Então, entendam, gente, de uma vez por toda o que é o exercício do livre-arbítrio e o que é o cumprimento das profecias. É isso para hoje, um bom dia para todos vocês, que Jesus nos abençoe, que Ele traga muita alegria nos seus corações, muito contentamento e vontade de estar mais próximo dEle. Muita paz.